Olá, eu me chamo Roseane e vou estar falando sobre os diferentes significados que uma fração pode assumir. Mas antes, o que é uma fração? Fração nada mais é que o ato de dividir coisas. Por exemplo, que está aqui, Júlia comeu a metade da laranja. Ora, matematicamente falando, ela comeu um meio da laranja. Prosseguindo, nos diferentes significados das frações que uma fração pode assumir, podemos identificar 5 tópicos, ou seja, 5 significados que essa fração pode assumir. Por exemplo, números, relação parte-todo, medida, quociente e operador multiplicativo. Números. Trata-se dos números decimais equivalentes às frações. Frações equivalentes. Por exemplo, 4 décimos. 4 décimos nada mais é que 0,4, ou seja, um número decimal. E como é que ela está posicionada na reta numérica? Aqui eu fiz um exemplo, uma exemplificação de uma reta numérica de 0 a 1, né? Porque meu intuito aqui é para transmitir essa percepção da fração dentro da reta numérica. Aí, nesse caso, eu tenho 4 décimos. Onde é que ele está o 4 décimos? Dividir 10 partes iguais, né? De 1 para 1. E aí, 4, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Ou seja, 4 décimos, certo? E aí, por diante, né? Poderia colocar 5 décimos, 6 décimos, enfim. Relação parte-todo. Observe aqui que temos alguns chocolates. Temos 3, 6, 9 e 10. 10 chocolates. Nesse caso, 10 seria meu todo, a princípio. Aí, na fração, podemos identificar partes iguais de um todo, né? A sobre B. A sobre B tá o quê? B é diferente de zero, ou seja, B não pode ser zero. A, que é o numerador, seria as partes iguais. E B, que é o parte do todo, o denominador. Exemplo, nessa figura, temos 10 chocolates. Se Júlia comer 4 chocolates, como é que ficaria essa fração? Ora, então podemos perceber, né? Que ela comeu 4, seria as partes iguais de 10 do todo, 4 décimos. Ela comeu 4 décimos. 4 décimos seria o que ela comeu e 6 décimos seria o que sobrou, né? Em contrapartida, né? Ela comeu e a diferença foi o que sobrou. O que sobrou seria 6 décimos de chocolate. Medida. Medida ocorre com a necessidade de comparação entre duas grandezas, tendo uma como referencial. Exemplo, quantas partes de 4 será necessário para chegar em 8 na reta numérica? A resposta é 2 partes iguais de 4. Por exemplo, aqui, né, ele fala de 8, não é isso? E quanto que eu preciso para chegar em 8? Eu dividi em 2 partes e já obtive a minha grandeza equiparada, né? Para chegar em 8. Então, 8, 8. Grandezas iguais, só que o 8 foi o meu referencial. Eu precisava chegar até nesse referencial, 8. Então, eu dividi aqui de 0 a 4, tipo aqui, 1, 2, 3, 4, e mais 4, né? Mais outra medida também de 4 que deu 8. Quociente é o mesmo que divisão. Por exemplo, A sobre B, que B é diferente de 0, né? Como eu falei anteriormente. Exemplo, como assim, né?
Tenho 4 carrinhos. Vou dividir igualmente com 8 crianças. Que fração representa essa divisão? Resposta, aí seria 40 oitavos, seria igual a 5. Aí, no caso, ele vai dar 5 carrinhos para cada criança. Ou seja, trabalhou uma divisão aqui. Operador multiplicativo. Trata-se da transformação de um número ao aplicar a divisão com a multiplicação. Vamos ao exemplo. João realizou uma prova com 25 questões, né? Nessa prova continha lá 25 questões. Acertou 2/5. Quantas questões ele errou? Sabemos aqui uma informação importante. Esse enunciado ele me dá uma informação que, através dessa informação, eu posso descobrir essa aqui, quantas questões ele errou. Ele me disse quantas questões ele acertou. Ele acertou 2/5. Então, vamos transformar para cá? Vamos fazer o cálculo? Seguir o raciocínio. Aí, nesse caso, a princípio eu fiz essas bolinhas aqui. Eu fiz 5 bolinhas, 5 linhas com 5 bolinhas cada. Ou seja, fiz o todo de 25. Aqui tem 5, 5, 5, 5, 5. Dá 25. Então, tirei duas linhas de 5 cada linha tinha 5, então 5 mais 5, 10. Daí eu poderia já dizer aqui que ele acertou 10 questões, né? Poderia dizer que acertou 10 questões. Mas aqui, no fator multiplicador, né, que é a questão, para usar a multiplicação, transformando e a gente obter aí esse resultado. Eu vou pegar esse 2/5, tudo isso para poder identificar quanto que ele errou, tá? 2/5 de 25. 2/5 de 25 será 25 dividido por 5, que é igual a 5. 5 vezes 2, 10. Então, ele acertou 10 questões, né? Aqui também estaria correto, se eu fosse dessas bolinhas aqui, né? Só que cada linha dessa tem 5 bolinhas. Aqui obtivemos 10 bolinhas, que seria, se fosse transformar essa fração aqui para descobrir quantas questões ele acertou, poderemos dizer que ele acertou 10, né? Tanto dessa opção quanto dessa forma. Por outro lado, percebemos aqui nessa projeçãozinha que restaram 3, né? Eu tirei 2, né, dos numeradores do meu todo, tirei 2 linhas, restaram 3. Logo, percebemos que a diferença seria 3/5, então eu posso colocar 3/5 de 25, que é esta questão aqui. 3/5 de 25, né? Se eu fosse colocar dessa mesma função, sem realizar esse procedimento, eu teria a opção o quê? 3... tem 5 e tem 3, cada linha tem 5, né? Então, 5, 10, 15. Aqui eu já entenderia que eu teria 15. 15 o quê? Nesse caso, esse 15 seria referente ao quê? Ao número de questões que ele errou. Ele errou 15 questões. Pois bem, no fato transformador do efeito da multiplicação, né, a questão multiplicador dessa questão seria 3/5 de 25. 25 dividido por 5 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. Tá vendo? Tanto dessa forma quanto dessa, podemos perceber e identificar esse resultado, né? Mas, a princípio, o que queremos aqui seria essa questão dessa operação, né, multiplicativo dessa questão. Bem, gente, então é isso. Eu agradeço por vocês terem assistido até aqui. Espero que tenha tirado algumas dúvidas. E se surgir mais dúvidas, estou à disposição, certo? Muito obrigada!